Está no ar, Galo Salvador. Salve, rapaziada, salve, gente amiga. Mais uma sexta-feira, chegamos, tanto no YouTube quanto no Spotify. O podcast do canal Galo Salvador está no ar. Seu momento semanal aí de pegar aquele almoço, ouvir a gente no horário que estreia, ou depois também indo pra academia, jogando aquele baralho, dominó em casa, sentado na rede, ou dando migué no trabalho. Toda semana falamos muito de futebol internacional, de viagem, de muita coisa que é importante para todos nós. Não estou sozinho e o meu convidado, que é meu parceiro de sempre, está em terras italianas. César Augusto, por onde andas, meu caro amigo viajante? Tudo bem? Tudo bem, Carlão. Um grande abraço para você e para todo mundo que está sintonizado com a gente aqui no nosso podcast. E o pessoal deve estar percebendo aí o som de fundo, o som ambiente, porque eu estou, nesse momento, no aeroporto de Roma, o aeroporto Fiumicino em Roma, né? Fica a alguns quilômetros da capital italiana. E, pois é, pela primeira vez estamos gravando no mesmo país, né? Então, essa é a curiosidade do dia aqui no nosso podcast, que sempre viaja muito, né? Esse podcast já viajou mais que muita gente aí, né, Carlão? Esse podcast, se tivesse passaporte no nosso podcast, ele estaria cheio de carimbos, tanto da sua parte quanto da minha. Estou voltando do Brasil, conexão aqui em Roma, a gente aproveita para gravar e aí depois vou de volta para casa em Amsterdã. Imagina milhas, porque a galera fala, pô, você viaja milhas. Teríamos juntado muitas e muitas milhas. César nesse momento tá voltando para casa, Carlão só viaja mês que vem, mas vai viajar aqui de trem. Curiosidades, tá? Curiosidades para nossa audiência aí a respeito de Roma. Você deve saber disso, mas a nossa audiência talvez não saiba. Eu não sabia, estava pesquisando mais cedo aqui. Estou no maior aeroporto da Itália, tanto em tamanho, Carlão, mas também em volume de passageiros, e isso é facilmente perceptível aqui. Eu consegui perceber rapidamente um volume muito grande de passageiros aqui para tudo quanto é lado. Esse aeroporto fica, eu falei, alguns quilômetros de Roma, mas não é tão perto assim, né, do centro. 32 quilômetros, você pega um trem para chegar até lá. Foi o que fiz na semana retrasada quando estive aqui. Esse aeroporto, Carlão, ele foi inaugurado para as Olimpíadas de Roma em 1960. Então são algumas das curiosidades aqui desse aeroporto, que também é conhecido, Carlão, por compras, né? A rapaziada fala que tem o tal do Duty Free, que seria a compra livre de impostos, né? Eu não achei nada muito barato aqui, mas a galera fala que... Nunca achei, na verdade, né? Mas a galera fala que aqui no aeroporto de Roma tem essa suposta tradição que talvez seja um pouco melhor do que em outros aeroportos. Eu até então discordo. É que eu sou meio pão duro, né, Carlão? Então eu não achei nada muito atraente pro meu bolso. Talvez o Carlão com a Rafa encontre. O homem não gasta pra nada, mas faz todo sentido o que você falou aí. Realmente é conhecido aqui na Itália por compras. E aí entra um caos do Carlão. Quando fomos para a Finlândia, eu e Rafa lá para Lapônia e tal, nós fomos por Bérgamo, né? Esse aeroporto de Roma eu já conheço bem, é o Guarulhos da Itália. Vamos falar assim, ó, é o Guarulhos da Itália, né? Internacional e nacional e etc. Mas sabe, César, o que é muito comum os italianos comprarem no Duty Free quando vão viajar para o exterior? Você cogita imaginar o que é muito comum que eles levam? Não sei. Pasta, macarrão, arroz de risoto. O italiano, ele é bairrista ao extremo. Então ele vai no Duty Free e ele compra a comida italiana, a massa fresca, a pasta de risoto. Pra quê? Pra quando ele passar uma semana na Lapônia ou qualquer outro lugar, ele gastar só na Itália e não gastar no outro país. E aí por isso que eu falei, quando eu fui de Bérgamo pra Finlândia, muitos italianos, mas muito, a gente viu muito pacote de macarrão, pacote de risoto, lata de molho, César Augusto. Sabe molho vermelho, molho de tomate? Lata de molho. O italiano levando no avião e lá dentro do avião ainda brigando com a aeromoça, que queria pagar o lanche lá, o sanduba, em papel. E ela falou, não, aqui eu só recebo carta. Mas como carta? Por que não usa dinheiro? Esse é o italiano. Bairrista, como sempre. Do jeitinho dele, tem que levar a pasta dele. Por falar nisso, você me falou da última vez assim, você vai viajar no voo da Ita Airways, eles vão falar pasta ao polo, não sei o que. Daí cheguei lá, não tinha pasta ao polo, era almôndegas ou pasta pra galera vegana e tudo mais, né, que eu contei já aqui. Dessa volta, Carlão, aconteceu exatamente o que você falou, eu nem tava esperando. Pasta ou polo? Daí a moça que tava no meu lado falou, o quê? Daí ela falou, chicken ou pasta? Aí eu lembrei de Carlão e aí foi isso que aconteceu. Cerveja Peroni, novamente dessa vez, não tinha vinho.
Mas, né, cerveja ali já era suficiente, imagino eu, pros passageiros. Viajei, Carlão, do lado de uma brasileira, não vai chegar nela, né? Seria muita petulância da minha parte achar que isso vai chegar nela, mas o nome dela é Maurília. E daí depois eu fiquei pensando, né? Será que o pai dela viu assim, não, se eu colocar Marília vai ficar igual o nome da cidade paulista aqui, então vou colocar um U ali, daí fica Maurília. Então o nome dela é Maurília, e essa senhora foi muito gentil, foi muito gente boa. Ela, inclusive, me cedeu a pasta dela porque ela não quis, ela estava cheia do que tinha comido no saguão. Então eu comi 2 vezes a pasta. Se eu soubesse, teria pedido chicken, né? Teria pedido polo, então teria comido o frango e a pasta. E ela me cedeu, depois eu cedi para ela também o carregador de celular que ela não estava conseguindo carregar ali no avião. E aí fizemos uma boa amizade de voo, sabe? Eu até comentei com ela, já que a gente vai ter que ficar 10, 12 horas aí viajando junto, é melhor que a gente se dê bem, né? A gente brincava no voo ali, tinha mais um amigo ali, um conhecido ali que eu não perguntei o nome, mas estava indo para o Azerbaijão, cara, ele trabalha com petróleo. Então, assim, cara, quando você viaja, é muito legal falar isso pra nossa audiência, né? Quando você viaja, você aprende muita coisa que você não fazia ideia, né? E aí eu tava conversando com esse cara, que é muito gente boa também, é uma pena não ter perguntado o nome dele, pegado Instagram e tudo mais. Mas ele tava indo pro Azerbaijão para trabalhar com petróleo, e ele tava me falando sobre o desenvolvimento do Azerbaijão, que é um lugar que eu tenho curiosidade pra ir. Ele até falava lá sobre o Grande Prêmio de Baku, né, que foi pra lá, se não me engano, deve fazer o quê? Uns 7 anos, 7, 8 anos? 2017 foi a primeira prova, que foi o Grande Prêmio da Europa. E você lembra, Calão, também que o Azerbaijão levou pra lá uma final de UEFA Europa League? 2019, Arsenal e Chelsea. Tá na ponta da língua, rapaz. Olha só, e que o Mkhitaryan não pôde ir, né, por causa Exato. daquele conflito. Eu lembro exatamente disso aí. E, enfim, Carlão, é outro lugar que eu gostaria de visitar. O Azerbaijão, um país muito desenvolvido. A cidade de Baku, segundo esse conhecido que eu fiz no voo, é moderníssima, você não acredita quando está lá, por ter uma ideia de que talvez não seja, mas como ele trabalha com petróleo, ele falou, cara, é fruto do petróleo. Aí eu não sei se é verdade, né? Ele que falou, é fruto do petróleo, é uma cidade que é um país que tem muito petróleo, então por isso a explicação de tanto dinheiro no país. Enfim, fazendo aí alguns apanhados dessa viagem que, como eu falei, e o Carlão sabe disso, Rafa também, quando você viaja, a sua cabeça vai expandindo para cenários que você não imagina. Então é isso que acontece. Você faz amizade com a moça que mora no Guarujá, né, que é a Maurília. Você faz amizade com o cidadão que está indo para o Azerbaijão para trabalhar com petróleo. E tantas outras histórias que volta e meia eu vou contando aí ao longo do podcast e ao longo de outros também. Detalhes interessantes sobre as curiosidades que o César trouxe. Maurílio foi um ex-atacante. E quando você falou, porque o nome não é tão comum, não é como Márcio, Marcelo. Fez sucesso no Palmeiras, Juventude, Paraná, na cidade de Marília. Então imagina o Maurílio, atacante do Marília, Ceará, Remo, se aposentou no Atlético Cearense em 2009. Não é um nome comum para mulher, né? Maurília. Maurílio, sim, para homem, eu já ouvi. E isso que você falou é muito legal. A gente que viaja bastante... Você sai de um mundinho, de uma situação que é tudo pequena. Olha que mundo doido. Você encontrou um cara que trabalha com petróleo no Azerbaijão. Baku é uma cidade que está completamente moderna e muito ocidentalizada, é o que se fala. A Fórmula 1 foi para lá em 2017, com o Grande Prêmio da Europa, e hoje é o Grande Prêmio do Azerbaijão, né? Já há alguns anos, a prova desse ano será no mês de setembro. É a última, é depois da perna aqui da Europa, vai para lá. E é muito louco porque, cara, você vive experiência, você conhece pessoas. A gente, quando tava na Finlândia, vou voltar a falar da Finlândia, a gente conheceu uma espanhola de Málaga que se apaixonou por um finlandês da Lapônia, foi trabalhar na hamburgueria e foi lá que eu comprei o hambúrguer de rena. Sabe? As coisas doidas que, é rolê. É umas paradas massa. E o camarada aí que trabalha com petróleo é legal. Quando você conversa assim, você pega a amizade no voo. Ou, amizade não, né? Mas você conversa, conhece história. Você vai encontrar muito brasileiro que às vezes tá vindo pra cá por algum motivo ou tá indo pro Brasil por outro motivo. O Azerbaijão, inclusive, tem o Karabag, né? Que tá no IAFC, que joga constantemente competições europeias. E um detalhe interessante, César. Geralmente, o Karabag é o time em que qualquer um que enfrenta faz a maior distância percorrida de uma partida de futebol europeia, por exemplo.
Posso estar enganado, vou trazer essa informação com maior precisão, mas o Qarabağ, se ele enfrenta algum time inglês, por exemplo, essa se torna a maior viagem da temporada, tanto do Qarabağ quanto do time inglês, porque atravessa, corta, é a maior viagem de qualquer confronto a nível europeu. O Qarabağ esse ano recebeu o Ajax na Europa League, tá? Ó, agora eu tenho a informação correta. Tottenham e Qarabağ em setembro. Foi a maior viagem, maior trecho de uma partida das competições europeias nessa temporada. Geralmente é com o Qarabağ. Quando não tem o time do Cazaquistão, é um time do Azerbaijão. Tottenham fez 3-0 e o Qarabağ recebeu o Ajax esse ano também na Europa League. Cara, já que a gente falou aí de europeu, de viagem, de muita coisa, tivemos Champions, o César tava no voo, primeira classe, obviamente ele acompanhou com sua TV de LED ali, sentadinho, mas atualizo pra galera aqui. Real Madrid levou 3-0 do Arsenal, com 2 golaços inacreditáveis e absurdos do Declan Rice, e a Inter de Milão venceu o Bayern de Munique, para minha surpresa, em Munique. Direto e reto, César Augusto. O Real Madrid tá eliminado? Nunca, né? O que você pensa? Pra mim, não. Já adianta a minha resposta. Não. Se fosse qualquer outro, estava, mas Real Madrid não. Eu concordo com você. Eu acredito que não tem como desacreditar do Real Madrid, nem com 4-5-0, né? O Real Madrid é uma loucura. E é muito legal o nosso formato de podcast aqui, Carlão, que às vezes eu trago alguma coisa e você faz uma explicação, né? Eu trago o tema e o Carlão dá a aula, né? Então o Carlão deu a aula aí a respeito do Azerbaijão, o qual eu não conheço muito, mas já estou ansioso para visitar esse país que parece tão legal. Sobre o Arsenal, bom, Carlão, eu não fui de primeira classe, infelizmente, né? Gostaria muito, mas estava lá no aeroporto quando estava rolando o primeiro tempo, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e eu estava dentro de uma loja ali que eu acabei indo comprar uma camiseta. Nossa, agora até gelei aqui, cara, achei que tinha perdido a camiseta. Enfim, encontrei, tá tudo certo. E aí, tava passando o jogo, mas em áudio só, com a narração do Thiago Leifert. E aí, cara, o pessoal da loja tava assistindo o jogo no computador. O brasileiro é diferenciado, né? O brasileiro tá trabalhando assim, mas ele deixa ali numa segunda tela ali e fica assistindo o jogo, né? E os 3 integrantes da loja ali estavam assistindo. Torcedores do Palmeiras e do Corinthians estavam assistindo o jogo ali. E aí eu ouvi um pedacinho do jogo enquanto comprava a camisa ali, mas foi só depois eu já fui pra área de embarque ali e não tive muito tempo. Porém, depois quando eu fui atualizar as coisas, quando eu tive sinal de internet novamente, o que foram os gols de Declan Rice, né? Eu lembro, Carlão, de estar na Inglaterra vendo um jogo do Arsenal. É legal essa história. E aí, o jogo do Arsenal no Emirates. E aí, beleza, escanteio pro Arsenal. E aí você pensa, né? Poxa, vai levantar na área lá, tem Declan Rice, tem os zagueiros lá, o Saliba e o Gabriel Magalhães, né? Pra tentar o cabeceio. Se não me engano, naquela época jogava o Tomiyasu na lateral direita, ou o Ben White, não lembro. Mas são jogadores altos, né? Então é só jogar na área que tem esses caras pra tentar o cabeceio. Quem é que vai pra cobrar o escanteio? Declan Rice. Aí tô no jogo da seleção da Inglaterra. Quem é que vai cobrar escanteio? Declan Rice. Falta, Declan Rice. E ele é alto. Ele é um jogador alto. Você pode até ver a altura aí depois, Carlão, pra falar, mas ele não é um jogador baixo. 1,88. Olha só, 1,88 m de altura. E o cara não é o especialista do cabeceio. Ele é o especialista da batida na bola. E ontem isso saiu pro mundo todo. Lógico, né? Quem é mais... acompanha o futebol ou trabalha mais com futebol acaba sabendo disso, como a gente que viu ali. Mas ontem eu vi muita gente surpresa pelas cobranças do Declan Rice, nem esperando que o cara era um batedor dessa categoria. Então esse é o primeiro ponto, ele é. Segundo ponto, nos últimos anos ficou muito marcado no futebol os treinadores específicos de cada setor. O Arsenal tem um treinador específico das bolas paradas, né? E isso tem sido muito discutido, e eu lembro até do próprio Thiago Leifert, eu acho que era quem estava narrando ontem o jogo, no áudio que eu escutei ali, ele falando, não, porque os caras têm um batedor, um especialista da bola parada, acho que é Nicolas, alguma coisa o nome dele, né, Carlão? Nicolas Rover, é um espanhol. Nicolas Rover, esse espanhol aí, ele é especialista nesse quesito e insistentemente cobra os seus atletas para treinar a bola parada e faz jogadas ensaiadas e uma série de situações. E aí eu vou falar uma coisa aqui que é a minha opinião. O segundo lance do Declan Rice, cara, isso aí não tem como alguém falar pra ele fazer, sabe?
Isso aí é a qualidade do cara. O segundo, você viu onde é que a bola vai? Você viu um frame de onde a bola vai? Cara, é cinematográfico. Eu costumava dizer isso no videogame, que acordou a coruja. Para os mais antigos, para quem não é geração Z, diziam que lá onde a coruja dorme. Lembra disso, não? Lembro, claro. Essa é... Onde a coruja dorme, acordou a coruja. Falei muito essa lá nos campos de Santa Catarina. Embora com uma certa falta de qualidade dos nossos atletas catarinenses, né? Mas o chute do Declan Rice parece aquele chute de videogame, Carlão, que você... Eu não lembro se é assim no UFC, que eu jogo, mas eu lembro que no PES tinha essa possibilidade de você apertar até um pouco o quadrado, e aí quando o jogador vai pra bola, você dá uma completada pro chute ir um pouco mais forte. Cara, parece que o Declan Rice, parece que o chute ele não sai tão forte do pé dele, mas ele pega uma velocidade durante a trajetória, que é um negócio espetacular. Te explico, pra você continuar aí. Ele fez um finesse shot, e no EAFC... Vamos lá, eu e você, a gente é da escola do PES, então corremos no R1, certo? É o chute com o R2. Ali, segura o R2 e bate, é a chapa de pé. Então ele deu um finesse shot. Para quem é da geração FIFA e corre no R2, isso aí seria no R1. Pode seguir, mas esse é o lance, finesse shot. E aí, cara, um negócio absurdo, né? Porque desconstrói o Real Madrid na bola parada, né? Porque até então o Real Madrid tava naquela, pelo que eu li e ouvi, naquela amarração, né? Não tava jogando tão bem, os caras as estrelas ali meio apagadas e tal. Pô, e aí 2 gols de falta mudam a história de uma partida, o Arsenal ainda faz o terceiro. E aí eu falava com meus amigos depois, Carlão, eu não sei se pro Arsenal não é melhor levar pro Bernabéu um 0x0 ou um 1x0 do que um 3x0, tá? É louco falar isso, né? Mas quando cutuca o Real Madrid, né, com a vara curta, e eu acho que o Arsenal tem a vara um pouco curta, o negócio pode ficar complicado. Você imagina o clima que vai ser criado no Bernabéu e o tanto que esses jogadores vão querer mostrar o que eles não conseguiram mostrar em Londres. Então, pra mim, tá tudo em aberto. É o jogo que tá mais em aberto dessa fase, independente dos outros que ainda vão acontecer, e a gente tá gravando antes de alguns jogos importantes acontecerem. Eu acho que é o jogo mais em aberto que tem. Eu acho que o Arsenal tem que ir pra lá com medo, inclusive. Eu penso igual você pelo que eu falei antes. Se fosse qualquer um, já era. E vamos ser honestos aqui, sem zoar. Um abraço pra todos os torcedores do Arsenal também. E outra, do outro lado é o Arsenal. Então pensa, é o Real Madrid, 16 Champions, contra o Arsenal, que a gente sabe que amarelas. Sem brincadeiras aqui, tá? Aqui na hora que desse... Mas... Vamos lá, não posso ser hipócrita também. Existe uma grande vantagem. O Arsenal perder essa eliminatória aí, poxa, peraí, tem alguma coisa errada. Eu acredito que não. Eu acredito que não dá pra descartar, mas o Arsenal colocou muito à frente. 1x0 era nada, 2x0 nada, agora 3x0 tá de certa forma mais tranquilo. Aí vem me surpreendendo algumas coisas ainda pra pegar esse jogo e a gente puxar um outro gancho. O Real Madrid tem caído demais de produção nas últimas partidas, nas últimas semanas, nessa própria temporada, tá? O time perdeu ontem e ele veio de uma derrota em casa pro Valência. Não perdia do Valência, se eu não me engano, há 7 anos. Aí, na semana passada, ele jogou com a Real Sociedad e na Bacia das Almas passou nos pênaltis, na Copa do Rei. E aí depois veio com uma vitória no Leganés, 3x2, Bacia das Almas também. Tá? A outra vitória anterior, Villarreal, Bacia das Almas virando o jogo. Então o Real Madrid não vem desempenhando uma boa temporada. Vini caiu, Bellingham caiu, o Rodrigo não tá jogando nada. Deu para dizer que o Mbappé tá salvando o Real Madrid. E aí puxa um gancho. Aí fui ver um pouquinho ontem do jogo, do final do jogo, né? Eu não gosto, confesso pra você, vou abrir o coração pra rapaziada aqui, parei há muitos anos de ficar vendo mesa redonda, debate de futebol. Eu acho que perdeu totalmente o que eu gosto de ver. Enfim, mas por 5 minutos ali eu fiquei vendo o último lance da TNT. Os caras são bons demais, fica aqui o registro e o elogio. E o Ricardo Martins falando, daqui dia 26, se der ruim, o Reginaldo já pode assinar com o Ancelotti. Será que se o Ancelotti cair, ele sai do Real Madrid ao fim da temporada? Tem Mundial por aí, César? Não sei. A gente torce para que isso aconteça, né, como brasileiros, mas eu também acho que é bem complicado. Imagino que ele vai cumprir o seu contrato com o Real Madrid, que vai até o fim da temporada 26, e não da temporada 25, como era o contrato anterior, antes do Edinaldo ser preso até, né? Não foi preso, ele foi... Como é que é? Ele foi tirado Foi afastado. Foi afastado, né, do comando da CBF, e aí acontece aquela situação que a gente recuperou
aqui até, eu acho que no último episódio, quando falava de treinadores, isso foi um turbilhão, porque treinadores que poderiam fechar ali naquele momento se viraram para a seleção e não fecharam. Aí o Brasil foi atrás de Dorival Júnior, que já não é nem mais o treinador da nossa seleção. Então esses fatores aí eu acho que ainda contribuem para uma não aceitação do Ancelotti agora. Por que ele voltaria atrás de uma decisão tomada por ele próprio? Acho que, cara, só se o Real Madrid realmente decidir mandá-lo embora, algo que eu acredito que não vai acontecer. Eu, pelo menos, acredito que não vai acontecer. Outra coisa, tem jogo ainda, né? Tem jogo da volta, tem final da Copa do... final, né? Da Copa do Rei contra o Barcelona. Tem o Campeonato Espanhol, onde o Real Madrid ainda vai continuar lutando pelo título, embora esteja uma diferença um pouco considerável do Barcelona. Nesse momento é 4 pontos a diferença para o Barça. Ambos têm 30 jogos, portanto, um percurso ainda longo, de certa forma, no Campeonato Espanhol. Então eu imagino que temos que esperar. O Ancelotti não vai tomar uma decisão agora em meio de temporada, como a seleção precisa de um técnico agora. Eu imagino que o técnico da seleção vai ser definido antes do Ancelotti e o Real Madrid se definirem na temporada 2025. Mas eu também acredito que ele não venha. Tá? Eu já penso o seguinte, nós temos aí na quarta-feira, dia 18 de junho, César Augusto, seu auge do verão europeu, 2 dias antes do dia mais longo do ano, nós teremos às 9 horas da noite aqui, Real Madrid e Al Hilal. De um lado, Ancelotti, do outro, Jorge Jesus, ou talvez um ou outro não esteja. Vamos ver. Mas, continuo dizendo, para mim, o homem da seleção deveria ser o furador de nariz. O José Mourinho, não sei se você viu no fim de semana aí, ele pegou o Okamuru, que soube dessa notícia, não. foi fazer um cara. Não, terminou o jogo, o Galatasaray ganhou do Fenerbahçe, no campo do Fenerbahçe. E ao final do jogo, o José Mourinho não cumprimentou o treinador. O treinador do Gala passou por ele foi lá e meteu a mão na cara do cara. Não como um tapa, não como um soco, mas dá o dedinho no nariz assim, aí o cara caiu no chão, fez escândalo, enfim. Se não foi nesse final de semana, foi no outro. Mas eu ainda iria de José Mourinho. Falamos disso no podcast anterior. Cara, só voltando de Champions rapidinho, o 2-1 da Inter no Bayern de Munique, eu falo pra você que me surpreendeu. Não pela Inter, porque a Inter é líder do italiano, é o melhor time do país já há algumas temporadas, mas pelo Bayern de Munique. Eu não esperava que o Bayern de Munique perdesse em casa, não. Tivemos o Lautaro Martinez. O primeiro gol veio do cruzamento do primeiro ou segundo melhor lateral esquerdo brasileiro da temporada, o Carlos Augusto. Por que primeiro ou segundo? Porque tem o Caio Henrique no Mônaco. E, estranhamente, continuamos tendo Arana como lateral esquerdo da seleção. Enfim, que bom que trocamos de treinador. A Inter venceu o Bayern de Munique, Miller fez o gol que descontou ali o placar, né? Chegou a empatar. E o Thomas Miller, ele anunciou que sai do Bayern de Munique no fim da temporada. Na verdade, ambos em conjunto anunciaram isso aí. César, imagina o seguinte, são 15 temporadas, eu sei que eu tô me estendendo aqui, mas é interessante trazer porque a gente fala muito de lendas do passado, mas eu acho que a galera lá na frente vai ver caras que fizeram história. Eu acho que o Thomas Miller é um desses, tá? É um cara que faz história no clube que ele veste. Desde 2007, primeira aparição dele com o Bayern de Munique B, e aí sim, 2008, com o Bayern de Munique, ele jogou muito, tá? São 17 temporadas no clube e são mais 12 temporadas, 13 temporadas com a seleção alemã, uma lenda do clube. Vamos ver para onde é que ele vai. Se aposentar, ele não se aposenta. Alguma coisa desse jogo? Algum destaque sobre as laterais esquerdas que tem o brasileiro ali, ou a gente toca em frente? Eu achava que o Bayern ia fazer o seu dever de casa ali. Poxa, o Bayern chegou em algum momento da temporada aí que a gente até cogitou. E eu falei, lembra aqui, Carlão? Eu falei assim, ó, cara, a gente tem 3 grandes histórias que podem rolar nessa Champions, né? A final entre Real e Barcelona, o El Clássico. O Liverpool contra o Barcelona para ter aquela disputa de Rafinha com o Salah na disputa do melhor do mundo, já não dá mais esse, né? Só dá o El Clássico. E o Bayern ganhando a Champions League em casa, né? Afinal, vamos lembrar, é em Munique. Seria uma história legal e ainda tem a história do Harry Kane, né? Que não ganhou um título e poderia ganhar o seu grande título da carreira numa Champions League. O Harry Kane não para de fazer gols na temporada. São 34 em 40 jogos e mais 10 assistências. É um absurdo completo. Na temporada passada ele já fez praticamente um gol por jogo. 45 jogos, 44 gols. Ele merece, né? Merece ter um título na carreira. E aí o time acaba perdendo para a Inter de Milão. Eu sei que era um jogo que qualquer um que ganhasse não seria uma grande surpresa, mas eu fiquei
Por ser em Munique, fiquei, de certa forma, um pouco surpreso aí com a vitória da Inter de Milão, que não encaminha a classificação, né? Não está encaminhada a classificação, mas é um grande resultado, né? Num confronto onde os dois são bons times, né? São bons times. Sobre Thomas Müller, inclusive é ele que faz o gol, é ele que vem do banco para fazer o gol. Eu li, Carlão, que se fala que o Bayern não quis mais Thomas Müller por entender que ele não vem mais entregando nem minutos nos últimos tempos. Cada temporada que passa, o Müller joga menos tempo, e isso não justificaria sua permanência em Munique. Isso é o que dizem os diretores do Bayern de Munique. É complicado, né, cara? Porque é uma lenda do clube, é uma lenda do futebol alemão. Nós, como brasileiros, imagino que não gostamos muito do Müller pelo 7-1 e tal, né? Por ele fazer parte daquilo. Mas é inegável que é um dos grandes jogadores da nossa geração, né? Um dos jogadores que marcou a nossa geração, sem dúvida nenhuma, o Thomas Müller. E vamos ver para onde é que vai. Será que vai pintar na Arábia? Será que vai pintar em algum outro país aí europeu? O que você acha? Para onde é que será que vai Thomas Müller? Fala-se em Borussia Dortmund. Incrivelmente fala-se em Borussia Dortmund. Eu acredito que ele tem bola para ainda estar em bom nível. O que você falou relacionado a minutos, partidas e gols faz sentido, porque até 2022 ele entregava ali 14, 15 gols por temporada. Aí veio com 2022-23 com 8, temporada passada com 7 e essa com 5 gols. Né? Então ele vem jogando cada vez menos. Mas o que eu gosto de dizer sobre ele, cara, é os consolidados, 744 partidas, 248 gols. É muito, cara. Pela seleção alemã, 131 jogos, 45 gols. E quando o Thomas Müller surgiu em 2010, na Copa de 2010, o Bayern de Munique ele vinha do vice-campeonato de Champions, né, para a Inter de Milão, se eu não me engano. E aí foi para a Copa do Mundo da África do Sul. Ele começou fazendo gols em Copas, falei, vai passar o Ronaldo, porque na época o Ronaldo era o maior artilheiro, depois o Klose passou, se eu não me engano. Então ele tem 10 gols em 2 Copas do Mundo, 2010 e 14, 2018 e 2022, onde ele poderia ser o maior artilheiro das Copas do Mundo, ele não passou. Tá? Ele não, hoje é o Klose, né, o maior artilheiro das Copas. Mas é uma lenda do clube que obviamente vai ser muito, muito bem respeitado e eu acredito que vai ter bastante sucesso na carreira. Ô César, deixa eu puxar, a gente vai meio que quase que dar metade pro final do podcast. O César tá num aeroporto, sala VIP, comendo camarão, salmão. Vocês não estão vendo o que eu tô vendo, vocês estão só ouvindo, mas o cara tá mostrando aqui pra mim sushi, salmão. Rapaz, o negócio lá tá violento. Além da Champions, final de semana a gente teve rapidamente ali as rodadas do futebol europeu, campeonato inglês, e me espanta, César, me incomoda, vou usar outra palavra, o quanto o Liverpool largou a temporada. Largou de mão. Perdeu a Copa da Liga. Um dia você disse assim, cara, não tá vacinado, mas, cara, é porque é o Arsenal atrás. Só que o Liverpool não vem mais entregando desempenho no campeonato inglês de jeito nenhum. Perdeu pro Fulham. A diferença é 11 pontos em 17, em 21 tiráveis. Vai ser campeão, mas vai ser aquela aguinha no chope, né? O Manchester City empatou com o Manchester United. E eu quero contar uma coisa que talvez aí na tua viagem você não sabia. Ontem oficializou-se que a Inglaterra terá 5 representantes na próxima Champions via Premier League. Já tem lá o ranking de pontos do coeficiente. Então, hoje, quem queria para Champions na Inglaterra? Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest, Chelsea e Newcastle. Faltou alguém, César? Esqueci de alguém aqui? Tá esquecendo do nosso glorioso Manchester City, que tá de fora dessa lista. Exatamente, o Manchester City. Ou seja, 5 e ele estaria fora. O Newcastle tem um jogo a menos ali, mas ficaria interessante, porque agora com 5 vagas, eu acho que Liverpool, Arsenal e até o Forest já estão na Champions. Tem Chelsea, Newcastle, City, Aston Villa e Fulham. Tá, vamos lá, o Brighton também para 2 vagas de Champions. São 6 pontos que separam esses 7 times ali para outras 2 vagas. Não sei qual foi a última vez, posso estar falando uma baita de uma besteira aqui, tá? Mas não sei qual, e não tá confirmado também que o City não vai para Champions. Mas eu não sei qual foi a última vez que nós tivemos 3 clubes do Big Six fora da zona de classificação para Champions. Eu posso até dar uma pesquisada rápida enquanto você vai falando, Carlão, mas eu imagino que faz um certo tempinho que não acontece uma coisa dessa. Faz, realmente deve fazer bastante tempo, porque isso que o César falou, é muito cedo, pode ser que não. Eu acredito que o City não vai ficar fora, mas hoje está, porque o Newcastle inclusive tem um jogo a menos e um ponto a mais.
pode passar o próprio Chelsea e assumir a 4ª colocação. Como que é a questão da UEFA? Eu já expliquei aqui em outro podcast, dividem-se os pontos dos jogos por participantes, mas não só isso. A cada fase que o cara avança, soma 1, na conferência soma, nas quartas de final, por exemplo, da Champions, soma 2 pontos, só por avançar de fase, na conferência só soma 1, a pré-oitava é um cálculo diferente. O segundo país que pode ter a 5ª vaga ou a vaga extra, né, para a UEFA Champions League da próxima temporada, tudo indica que pode ser a Espanha. Se o Barcelona vencer hoje e se classificar, ou o Real Madrid se classificar, é definida a Espanha. A briga está entre Espanha e Itália. A Itália tinha uma 5ª vaga da temporada passada, mas a Espanha está muito à frente e deve, com certeza, arrancar essa vaga. Significa o que, César Augusto, se for a Espanha? Barcelona e Real Atlético já estão. A 4ª vaga, o Atlético Bilbao, está muito bem encaminhada, e a 5ª vaga estaria na briga entre Villarreal e Real Betis. Imagina menino Antony fazendo gols para colocar o Betis na Champions, hein, César? Tô maluco? É loucura, né? Carlão, até onde eu cheguei aqui na pesquisa, lógico que cada ano é um número de classificados, mas eu não encontrei nenhum ano onde pelo menos os 6 clubes, até 2015, 16, que foi até onde eu pesquisei, eu não encontrei nenhum ano onde os clubes do Big Six não estão na parte alta da tabela ali. Todo ano tem pelo menos 5 ali, Carlão, brigando pelas 6 primeiras posições. Eu tô na temporada 2015-16, quando o Leicester ganhou aqui, Carlão, e aí olha o segundo. Arsenal, terceiro, Tottenham, quarto, City, quinto, United. Nesse ano o Liverpool ficou de fora até de competições europeias. Aí depois a gente vai para, eu tô 15-16, a gente vai para 16-17, Chelsea, Tottenham, City, Liverpool, Arsenal e United. Em ordem praticamente os clubes do Big Six brigando ali. Temporada 17-18, City, United, Tottenham, Liverpool, Chelsea, Arsenal. Olha só, de novo, cara, que loucura, né? Depois, City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal e United. Então, cara, se eu for falar que os próximos que eu já olhei, é praticamente todos os anos a mesma coisa. Os clubes do Big Six estão brigando lá em cima. Então, o que está acontecendo de diferente nessa temporada é absurdo até, cara, porque os investimentos de Tottenham e United são, tenho certeza absoluta, muito acima de Aston Villa, Fulham, Newcastle, até o próprio Nottingham Forest. E aí nós temos uma Premier League onde o Nottingham Forest é terceiro colocado, onde o Newcastle é quinto colocado e onde os poderosos United, que é o maior campeão da liga até então, junto com o Liverpool, e o Tottenham, que é o endinheirado Tottenham, estão lá embaixo. É muito diferente o que está acontecendo nessa temporada da Premier League. É uma temporada legal, bastante diversa, diferente da gente acompanhar, porque essa estatística que você trouxe é muito importante. Para fechar o assunto do futebol inglês, eu quero, a partir deste episódio, César, fazer algo que eu gosto de fazer via Twitter sempre. Lá no meu Twitter tem a thread dos acessos. Acho que é a terceira temporada que eu faço isso, onde eu pego os times das divisões inferiores que já subiram e vou lá e coloco uma fotinho do próprio Twitter do time lá e falo, fulano de tal subiu da terceira para quarta, da sétima para sexta, da oitava para sétima. E o primeiro acesso das ligas inferiores desse ano, dessa temporada, vem da Inglaterra, o tradicional Birmingham City. Volta da terceira para a segunda divisão. E venceu ali a League One, já não vai mais ser alcançado por Wrexham ou qualquer outro time, né? O Huddersfield, que é o terceiro, o Wycombe, que é o terceiro, perdão. Então, Birmingham é o primeiro a subir, eu só quis contextualizar aqui com o futebol inglês. Ô César, para falar do City aí, mais uns 2 minutinhos de Kevin De Bruyne se aposenta. Para mim, o Kevin De Bruyne para o Manchester City, não sou torcedor do City, mas eu acredito que ele está no patamar de Agüero e de Company no Manchester City. São 10 anos de clube, muitos gols, muita história, ganhou tudo já, mas anunciou que não fica. E aí? Foi craque? Pra mim foi, cara, e tem que ter muito cuidado. Eu tento ter muito cuidado com a palavra craque pra não banalizar ela, e daqui a pouco tá chamando o zagueiro do Atlético Mineiro, Lianco, de craque, como eu falei na semana passada, porque vendo de perto ali, você vê o cara batendo na bola, você vê que, pô, meu Deus, como parece fácil pra esse cara, né? Mas tem que tomar cuidado para não banalizar a palavra craque. O Lianco não é, o De Bruyne acho que é. Carlão, 33 anos, né? Já entregou para o City o que tinha que entregar, ao meu ver, né? Não conseguiu, nessa última temporada, ser o De Bruyne que o torcedor do City ficou acostumado a ver nesses últimos 10 anos. E cara, eu te confesso que eu gosto dessa despedida onde o cara fala, faltando alguns meses pro fim da temporada, que ele vai sair. Dá pra torcida curtir os últimos momentos do cara ali, porque se ele sai
depois aí tem que fazer um jogo de despedida depois, e aí o cara já não tá mais inscrito, daí não é um jogo oficial. Ele vai até o fim, cara, e eu gostei da mensagem dele ali, ó. Eu vou ser direto com a torcida, né, eu vou ser direto com vocês, eu queria sair, tal. Serão meus últimos meses, a minha família foi muito feliz aqui, nós sempre falou até o nome da esposa dele, né, no comunicado ali, mais de 100 gols marcados, mais de 400 jogos disputados, título de Premier League, título da Champions, que foi o grande título do City nos últimos tempos. Cara, ciclos, né, Carlão? Ciclos. Tem clube que tem muita dificuldade nisso, né? Em encerrar ciclos e mandar suas grandes estrelas e lendas embora. No Brasil é muito difícil, né? Você desfazer das lendas ali. Acho que tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo. Eu só não queria ver o De Bruyne jogando no futebol árabe lá. Acho que seria legal ele de repente até jogar no seu país de origem. Ele ainda é muito novo para voltar, talvez, né? Pra Bélgica. Mas de repente voltando pro Wolfsburg, fazendo alguma coisa assim, sabe? Eu gostaria muito de ver o De Bruyne ainda jogando em alto nível na Europa. Acho que ele tem para entregar, talvez não pro nível que o City quer. Tem muita bola para jogar. Acho que ele é um cara novo. Dia 18 de maio, a despedida dele do Etihad. O City recebe o Bournemouth. É a penúltima rodada, ou seja, na frente da torcida dele, porque a última rodada o Manchester City vai jogar com o Fulham. E aí tem um detalhe, César. O City viaja pro Mundial de Clubes, né, que é o da FIFA, Estados Unidos. Então enfrenta o Casablanca, o Wydad Casablanca dia 18 de junho, Al Ain e a Juve dia 26 de junho. O Mundial atravessa o mês de julho e o contrato do De Bruyne, se não me engano, acaba em 30 de junho. E eu vou pesquisar para trazer no próximo podcast como que a FIFA está lidando com essa situação, porque ela não tem mecanismo de renovação por 15 dias ou 3 meses, alguma coisa assim, para os jogadores jogarem o Mundial. Em todo caso, o torcedor do Manchester City se prepara para se despedir de Kevin De Bruyne dia 18 de maio, frente ao Bournemouth, que faz uma bela temporada. A gente está caminhando para o final do nosso podcast e eu queria puxar 2 minutinhos meio do César aqui. Seleção brasileira, escândalo na CBF. Não vamos entrar em arbitragem, isso aí a gente fala semana que vem. A revista Piauí colocou o que a gente já falava aqui, lembra? Teve uns 2 podcasts atrás que a gente falou do Ronaldo, que tinha mensalidade, federação, e tudo se mostrou. A gente conhece do negócio. Quando o Carlão e o César sentam aqui para falar de bastidor de futebol, é porque a gente entende do assunto. Você acompanhou isso, cara, todo esse escândalo, e agora a pressão de ESPN, do próprio Galvão Bueno, pedindo investigação do Ministério Público. Se bem que Edinaldo Rodrigues e Gilmar Mendes, negócios em comum. É um absurdo o que estão fazendo com o futebol brasileiro, César. E toda a vida a gente tem que ficar falando sobre os escândalos da CBF no futebol brasileiro, né? Nunca é sobre o grande projeto que vai tornar o futebol brasileiro mais sustentável, mais atrativo para o mundo, a grande negociação das ligas, a grande venda dos contratos de transmissão do futebol brasileiro para a Europa. Nunca é isso, né? É sempre o escândalo, né, de gente fazendo coisa errada e estando onde não devia e manipulando federações para conseguir o seu. É muito triste, cara, é muito triste o que acontece no futebol brasileiro e é o reflexo da nossa sociedade brasileira, né, cara? Eu tava em São Paulo conversando com o cara do Uber também, um paulista lá, muito gente boa, o José é o nome dele, e aí a gente entrou em vários assuntos, assim, porque eram 2 horas de Campinas até Guarulhos, eu tive que pegar um Uber porque deu um problema lá também, né, como não é incomum no Brasil. E Carlão, até para fechar esse tema aí de seleção brasileira, o seu José, o senhor do Uber, falou, cara, como é que a gente vai querer que a nossa sociedade seja melhor, né? Como é que a gente vai querer que as nossas ruas sejam limpas e tal, né? E ele até fez um comparativo com o sul do Brasil, né? Ele estava elogiando Curitiba como uma cidade limpa e tal, e comparando com o centro de São Paulo, que é a grande capital da América Latina, né? Que é a grande cidade do Brasil e deveria ser um exemplo, né? Ele falou, cara, tem muita gente que se sustenta disso, Carlão, e aí faz parte do futebol também, né? Tem muita gente que se sustenta dessa pobreza, dessa situação de passar a perna nos outros. Tem muita gente que está se sustentando dessas coisas. Se num universo perfeito nós tivéssemos assim uma federação lá dirigida pelo Ronaldo, tá? Pelo Ronaldo Fenômeno, né? Tentando trazer coisas novas da Europa, coisas que o Ronaldo sabe, coisas que o Ronaldo viveu por ser um grande dirigente que foi e está sendo ainda na sua carreira. Muita gente ia perder a sua boquinha, cara. Muita gente ia perder o seu dinheiro. É o que acontece dentro do Brasil também. Se você acabar lá com o tráfico de drogas em São Paulo, muita gente, inclusive políticos, vai perder a sua parte.
Então é isso que acontece, cara, no futebol brasileiro e na nossa sociedade brasileira. A gente não consegue evoluir como sociedade porque os nossos políticos não deixam, porque nós não temos educação e porque muita gente se sustenta desse sistema podre, tanto no futebol quanto na nossa sociedade. Deixaram enraizada a política e o futebol, e você foi muito feliz a colocar isso. Eu coloco também muita culpa em quem está envolvido. Você contou aí faz uns 5, 6 episódios atrás aquela história da boquinha da eleição, né? A gente que veio de cidade pequena do Brasil vê que é muito comum. O fulano apoia o vereador ganhou, me arruma uma boquinha lá na prefeitura, lá, né? Ih, rapaz, já vi muito disso aí, a gente vê isso, ali é só uma boquinha muito grande. O grande problema é que a CBF, entre aspas, é um órgão privado, mas que cuida de um patrimônio do país. Ela é privada que cuida de um patrimônio público, que é a seleção brasileira, e que se houver qualquer interferência de governo ou judiciário, o Brasil corre risco de ser, não jogar a Copa do Mundo, ser eliminado de competições internacionais. Faz muito tempo que isso não acontece, a última vez foi agora lá na África, se não me engano, a República Democrática do Congo, que ficou fora das competições internacionais. Infelizmente, veremos esse escárnio por muito tempo. Na semana que vem, a gente talvez entre aí naquela polêmica de arbitragem, porque eu quero entrar um pouquinho mais, César, nesse contexto social que você trouxe aí, que é muito importante. O próprio brasileiro se beneficia. Onde é que eu quero chegar? Palmeiras Sport. Não vamos entrar hoje no ponto, mas Palmeiras Sport, fim de semana, um pênalti escandaloso, né, a favor do Palmeiras, não viu o Abel Ferreira falar nada e foi lá apertar a mão do árbitro. Aí vejo palmeirenses reclamam, não, foi pênalti e tal. O que eu quero resumir? Não só de Palmeiras, eu posso falar aqui do Corinthians, do Grêmio, do Inter, de quem for. Se eu me beneficio, fico quieto. Se eu sou prejudicado, o cara lá, o cara é bandido, o cara é isso. É o cúmulo, eu acho que é parte muito da nossa sociedade, esse tipo de coisa aí. Rapaziada, o podcast hoje vai ser mais curto, porque César já vi aqui que tocou lá no ponto, chamando o pessoal da área VIP para embarcar. Jato 2 andares, né? Aquele que eu sei, luxuoso. César vai de primeira classe para Amsterdã. Meu querido, manda um abraço pra rapaziada aí. Eu mandarei daqui também pra gente seguir. Você para Holanda, eu aqui na Itália, mas pra galera terminar o podcast feliz. É isso aí, Carlão. Mandar um salve, pedir pra galera me seguir lá no @CesarAugustoGS, que a gente tá sempre contando alguma história diferente aqui. Você vai ouvir histórias que você não ouve em outros lugares, do tipo do cara conversando com a dona Maurília e com o cara que trabalha com petróleo no Azerbaijão. Eu tenho certeza que você não vai escutar isso em outros lugares. Então me siga lá também no @CesarAugustoGS e mandar um salve para toda a rapaziada do Brasil, né, que nos ouve aí, que me recebeu muito bem. Muita saudade já do Brasil, aquilo que eu falei, né, Carlão? Escolhas, né? Escolhas e consequências, né? Como fala o cidadão lá do TikTok. Mas tem uma frase que diz, né, que escolher é perder sempre. Né? Quando você escolhe, você está abrindo mão de alguma coisa. E eu, Carlão e tantos outros brasileiros escolheram morar fora do nosso país de origem. Então a gente perde uma parte. A gente ganha uma coisa muito legal, claro, mas a gente perde uma parte especial, que é estar junto com a nossa gente, com o nosso povo, e isso acaba fazendo muita falta. Um grande abraço para todo mundo e a gente se encontra na semana que vem, Carlão. É muito interessante você falar isso aí. E é só aqui que a galera escuta isso. Então a gente falou do petróleo do Azerbaijão, a gente falou do Thomas Miller, trouxemos aí a história de jogos da Inglaterra com o Karabag, que é a maior distância. Falamos do futebol brasileiro. É isso. Entendemos do que a gente fala, sem entrar em assuntos que a gente não entende, pra gente sempre trocar ideia. Rapaziada, toda sexta-feira, meio-dia no YouTube, toda sexta-feira também, meio-dia no Spotify. Além de seguir o César, também estamos lá no canal Calo Salvador no Instagram. Um grande beijo. Nos ouvimos na próxima semana.